Muito obrigado pela presença de todos aqui para a entrevista da doutora Wanda Giorgetti. A doutora Wanda dispensa apresentações. A doutora Wanda, o nome dela fala por si, né? É uma pessoa que representa a nefrologia e principalmente a doença óssea renal, né? Então, a gente tem um grande prazer de receber ela aqui dentro das entrevistas do Museu da Nefrologia, né? E vamos dar início à nossa entrevista, batendo na verdade é um bate-papo, né? Doutora Wanda, aqui é uma coisa, não é formal, é uma coisa bastante informal, mas é um bate-papo, como o nosso menestrel, o doutor Sebastião coloca, de que aqui não é um momento para se falar dos seus títulos, falar da parte profissional, é para falar da pessoa, e a pessoa que nos inspira. E eu acho que essa entrevista ficou muito legal pela data de hoje. É Não tem verdade. pessoa melhor na nefrologia. Eu queria fazer uma pergunta, doutora Vora, a escolher a medicina. Então, a gente já falando um pouquinho do dia do médico, posteriormente, depois, como é que surgiu a escolha da nefrologia como especialidade? Primeiro, a escolha da medicina. Como é que surgiu essa paixão pela medicina? Pela medicina? A escolha da medicina foi por causa do meu irmão. Meu irmão é 5 anos mais velho que eu, e infelizmente é meu único irmão, e eu perdi meu irmão há alguns anos. E aí meu irmão foi o primeiro da família que fez medicina. E ele fazia medicina em Sorocaba, e ele vinha todo final de semana, aquela coisa clássica, né, de quem mora no interior, que vem, a mãe faz todas as marmitas para a semana, minha mãe lava roupa, aquelas coisas. E aí meu irmão ia contando o que ia acontecendo na faculdade. Ele ia contando, no começo ele ele sabia que eu tinha meio cisma com o cadáver, então ele fazia assim uns terrores por causa do cadáver. Depois aí ele foi avançando, daí apareceu o doente, daí ele contava as coisas dos doentes, e aí eu cheguei à conclusão que eu queria fazer esse caminho, porque eu sabia que o meu caminho era na ciência, era assim, ou era química, que eu gostava muito, ou era biologia, podia também ser veterinária, eu ia para esse lado. E aí, por causa do meu irmão, que minha mãe é um ortopedista, foi por aí que eu fiz medicina. E aí, paixão total. E a nefrologia foi por dois doentes. Quando eu passei na clínica e tinha um garotinho japonês, mas não era na clínica médica, isso não, tinha um japonês que teve uma glomerulonefrite, todo inchado, aquele olhinho de japonês, a gente mal via o rostinho dele. E ele tinha que comer a famosa dieta de Giovanetti, que é arroz, banana e tomate. E ele chorava para valer. E eu pensava, Madonna, parece comida de macaquinho, né? Eu fiquei assim tão tocada com ele, tão feliz quando ele desinchou. E ele teve alta bem, e também eu achava que ia ser sempre bem. Mais para frente, eu tenho um outro doente, que era um japonês também, adulto com insuficiência renal crônica. E aí, precisando de diálise, num período onde fazer diálise era muito difícil, a maior parte das pessoas morria mesmo, porque o programa de diálise era difícil. E aí a luta para conseguir alguma coisa para que esse homem dialisasse. E ele começou fazendo diálise peritoneal, e a gente se revezava, parecia ser um maior orgulho para nós, era trocar o banho dele. Sabe, a gente disputava aquilo que era trocar um banho de diálise peritoneal. E aí ele começou a melhorar, e aí, infelizmente, acontece que ele não conseguiu um lugar para dialisar, e aí, infelizmente, ele faleceu. Então, foram esses dois doentes na minha vida, e também outra coisa, a fisiologia renal. Porque eu acho que a fisiologia, o rim é para demais da conta de lindo, é mais... Eu falava uma coisa às vezes e falo até hoje, eu falo que cada vez que a gente urina, a gente faz um poema.
e todo mundo ri, aluno ri, né? Mas assim, eu acho que é para demais da conta de bonito. Então, fisiologia, o meu primeiro doente com glomerulonefrite, que era aquelas difusa aguda clássica, e depois um paciente com doença renal crônica. Aí eu achei que o caminho era por aí. E eu fui fazer nefrologia. Muito bom, doutora Wanda. E inspirador, né? Eu acho que dois pontos que você tocou, e como você comentou, teu irmão era ortopedista, então a paixão pelo osso veio daí, com certeza. Né? Bem que ele era um ortopedistão mesmo, sabe? Daqueles É, não por uma cirurgia, então ele não pensava, mas meu irmão, quando eu comecei a entrar nesse negócio de doença óssea metabólica, meu irmão, ele falava assim, não, não, já que você sabe essas coisas, vão me ensinando. Então, ele era muito querido na cidade dele, porque ele morava em Pindamonhangaba, uhum, um ortopedista interessante. Ele media a pressão de doente, coisa que é rara, né? Ele uhum, media a pressão, ele medicava doente, inclusive com essas coisas de osteoporose que estava começando, ele prestava uma super atenção no que a gente conversava. Infelizmente, meu irmão teve um câncer de pulmão e faleceu em 50 dias. Foi uma tragédia para a gente muito grande até hoje, uma coisa muito sofrida. Mas, assim, foi isso, foram essas coisas. Então, a gente trocava. Eu falava com meu irmão praticamente toda semana, né? Ele não morava em São Paulo, uhum. mas era muito meu amigo. Puxa. E me diz uma coisa, doutora Wanda, em relação à nefrologia, quando a senhora começou a se interessar pela nefrologia, a senhora colocou que teve alguns casos que despertaram interesse pela especialidade. Como é que era o cenário da nefrologia quando a senhora começou a sua formação na especialidade? Como é que era esse terreno que a senhora estava entrando e principalmente, né, a senhora acabou entrando também na parte da doença mineral óssea. Como é que era esse cenário da doença mineral óssea dentro não só da nefrologia, mas da medicina em si? Como você falou, teu irmão era um ortopedista diferente, vamos dizer assim, não era um médico ortopedista, ele era um ortopedista médico, né? Ele examinava o paciente, tinha um interesse pelo paciente. Como é que era esse cenário da nefrologia dentro do teu início de formação? Como é que era esse cenário no começo no Brasil? É que não tem nada a ver com hoje, né? Com hoje em dia, porque eu formei em 76, fiz 2 anos de residência de clínica médica, 77, 78, 79 eu fui para nefrologia. Foi uma nefrologia que a gente, assim, como eu lhe disse, aí já se fazia mais diálise e tudo, mas era uma verdadeira, não tem nada a ver. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo assim, a organização da residência, como é tudo organizado. Eu fazia residência num lugar muito bom, que é o Hospital das Clínicas de São Paulo. Mas você, por exemplo, não tinha um grupo de agudos. Então, você era chamada, quando você estava nos agudos, eu estava sempre com uma sacolinha de roupa, porque às vezes vai dar para ir para casa. E aí não tinha celular. Aí tocava um bip, separava no primeiro orelhão e voltava para trás. E aí eu fui uma médica que conheci COIL. Quando você fala isso para residente, tem que mostrar uma foto, né? Porque ele não sabe o que é isso. A gente tinha um tancão no HC, colocava aquele coil, colocava o banho e andava com aquilo para tudo quanto era lugar. Você ia dos queimados, você ia para o pronto-socorro, você ia para verdadeiro assim, não era todo padronizado, não era tudo protocolado como é hoje. Você sabe muito bem, o residente hoje, ele sabe as etapas, né? Ele vai ver o doente, ele tem todas as etapas. A gente era assim, por exemplo, via de acesso. Eu ainda fui do tempo que passou chunte. Você chegava assim, e tinha que beijar os pés de nego da vascular para passar. Por fim, eu acabei aprendendo junto, porque eu não tinha muita paciência, e por fim eu Uhum, acabava. A gente escondia chunte, porque faltava. Escondia que eu digo no bom sentido, porque se você uhum. precisar, sabia que estava em algum lugar. Aí apareceram os perlicartes, que a gente também aprendeu a passar. E aí foi indo, quer dizer, era uma nefrologia bem. É incrível, eu conheci até um outro rim, que é não é o nome daquela desgraça, que era uma placa. Kill, era Kill, Kill, né? kill, Hindi kill. Por que isso? Porque eu resolvi me meter num hospital de hanseníase e assim que eu terminei a residência, eu fiquei
ajudando nesse hospital de hanseníase, e um colega mandou para esse hospital, que era o Hospital Padre Bento, como se fosse para eles, era uma novidade, 1 quilo, você não tem ideia do que era aquilo. Aquelas enfermeiras passavam a noite inteira montando aquelas placas, e você, assim, para ficar bem fixo, conforme o prime do doente, quase que ele fazia hipovolemia, quase que morria quando você fazia, tinha que ir dando soro junto num cara que estava super inchado. Aí você, quando conseguia começar a fazer diálise, estourava a membrana. Sabe assim, uma coisa de você sentar e chorar? E aí, de repente, esse hospital recebeu uma máquina da Travenol, a gente conseguiu começar a dialisar. E aí também eu comecei a perder a paciência, porque a minha paciência nem sempre era muito da fácil, e a mandar esses doentes para centro de diálise, que eles não aceitavam porque o doente tinha ceníase. Esse hospital ficava em Guarulhos, e aí foi um pouco antes de eu ir embora para a França, eu trabalhava no Hospital Samaritano, que era considerado um hospital, um centro, não sei o quê, comecei a levar doente para lá. Levar doente para lá, mandar doente para outros cantos, porque não tinha estrutura nesse hospital, que eram aqueles antigos sanatórios, né, de hanseníase. Você tinha você tinha um outro em Mogi das Cruzes. Esses pacientes vinham de tudo quanto era lado. Era uma tristeza. Você chegava lá, não era só a essência, era a essência renal, mas você tinha que drenar uma pleura, tinha um derrame pleural, tipo, um doente tão sofrido, um doente tão... Esse doente, o doente da hanseníase, foi uma coisa que marcou a minha vida. Foi uma coisa assim, tudo que eu posso ler de hanseníase. Recentemente, não faz muito tempo, eu li um livro sobre a história da hanseníase no Brasil, é para você chorar. Tanto esses caras foram discriminados, tanto sofrimento que foi. Foi assim um marco também. Foi por isso que eu conheci o rim Kiel, então eu conheci Kiel, eu conheci Coil, conheci capilar. Aí quando chegou essas ultra super diálises aí, que são muito melhores, meu Deus, graças a Deus, isso. Eu fazia biópsia de rim nesse hospital de hanseníase e passava a noite sofrendo se o doente sangrasse, não sei das quantas, você ficava em cima, você entende? Era Uhum. isso. Foi muito bom, mas foi esse modelo. Mas é inspirador, né? Como a gente tem que passar por essas situações, né, Toravana, para que a gente possa crescer, né? E comentando assim, da tua formação, logicamente, não só na parte médica, mas na parte nefrológica, a senhora comentou dessa experiência que foi marcante para a senhora, essa experiência que a senhora teve no hospital de Hansen, mas teve algum professor, alguma pessoa que te inspirou na tua formação, que foi um exemplo para você, que, digamos assim, uma espécie de um mentor ou de uma figura inspiradora, de um médico inspirador, que inspirou a sua carreira, a sua trajetória? Muitos, muitos, né? Assim, quando eu saí da residência de clínica médica na Santa Casa, ao qual eu sou super agradecida, porque a residência de clínica médica da Santa, para mim, foi um marco. É uma residência de clínica, é uma coisa que se aprende muita clínica. Infelizmente, as especialidades na Santa, elas ainda, hoje não, está melhor, mas naquele tempo foi por isso que eu fui para o HC. Você entrava em contato com todos aqueles caras que foram os pilares da nefrologia, os caras que fundaram a Sociedade Brasileira de Nefro, Dr. Israel Nussensweig, Emil Sabaga, personalidades que você não tem ideia o quanto era difícil, mas o quanto também era maravilhoso, né? O doutor Emil Sabaga era conhecidíssimo no Brasil inteiro. Ele é um camarada aqui que começou o transplante no Hospital das Clínicas. Eu não vou ver quem foi o primeiro, quem fez o primeiro foi o Rio, foi São Paulo, não importa, fez, né? E o doutor Emil era uma... Nossa Senhora, passar a visita com ele de sexta-feira, você chegava no hospital às 6 horas da manhã, porque o doente tinha que estar o dente escovado, tomado banho, deitado, assim, a camisa, não podia ter um botão fora do pijama dele, era uma coisa, uma lição de... Mas, ao mesmo tempo, era uma pessoa brilhante, brilhante, brilhante. O doutor Israel Nussensweig, ele era uma pessoa, assim, mais calma, mas
assim, eu aguentar as ironias dele também não era um fácil. Sabe assim, quando você erra, você está passando visita e você não lembra do que ele está perguntando, a carga de ironia em cima disso, você só faltava arrumar um buraco para se enfiar. Então, você estudava, você ficava tentando para não passar carão, né? Para não passar feio com os colegas, ou com ele, principalmente. E aí, um bando de gente, né? Acho que sim, nomear Vitória Voronick, o Praxedes da hipertensão, enfim, eu acho que eu não posso, mas muito, eram pessoas assim, muito. João Egídio na diálise. João Egídio foi uma pessoa que me ensinou muito a diálise. Mazola. O Mazola, ele, para ensinar você a fazer, entender diálise, ele pegava o guardanapo de enxugar a mão. E simplesmente ele ia catando os guardanapos e ia escrevendo, e você catava aqueles guardanapos loucamente para depois tentar entender, porque ele, na verdade, era um matemático, sabe? Ele era uma pessoa que sabia profundamente, e aí era muito interessante isso. E foi um lugar maravilhoso, eu estou lá até hoje, eu sou fã de carteirinha, de todo mundo, a maior parte já se foi, infelizmente, mas foi tudo muito bom. Pode continuar, doutora Wanda. Conta essa história que acho que é importante para ilustrar. Uma doente que chamava Sônia, era uma doente jovem, totalmente deformada. Deformada, um hiperpara, uma coisa horrorosa, de cadeira de rodas, era uma tristeza. E ela morava muito longe, então, para poder facilitar, ela acabava ficando no Cotoxó. O Cotoxó era um hospital de assim, um hospital de retaguarda do Hospital das Clínicas. Então, essa menina ficava sozinha a semana inteira, e aí essa menina, ela vinha só para diálise no HC e voltava, e era um sofrimento, só que a gente também dava plantão no Cotoxó. Aliás, era ótimo aquele plantão, porque era só doente bem tranquilo, tinha uma comida maravilhosa, sabe? A comida do HC era uma desgraça, a Uhum. comida do Tochó era maravilhosa. Então, você dava plantão, você comia bem, passava visitando os doentes e dormia, coisa muito rara, né? Então, essa menina foi uma doente que me impressionou muito. Daí eu comecei a fazer umas besteiras que eu acho que a gente faz como médico jovem, mas assim, eu não me arrependo de ter feito. Eu levava a menina para casa no final de semana. Cadeira de roda, eu levava. Eu levava porque eu tinha dó dela, porque ela ficava sozinha. Então, eu consegui fazer umas coisas. Por exemplo, eu fui ver o Holiday on Ice com ela, com os meus sobrinhos. Então, ela nunca tinha visto nada disso. Então, eu acho que isso aqui... E a gente, com aquele preparo desgraçado, que a gente não conseguia, não operava, ninguém operava, não tinha nada para você fazer por ela. E aí ela acabou um dia, caiu da cama, e ela fez um trauma craniano e ela faleceu. Aí eu guardei um guardanapo que ela bordou para mim. Uma vida toda eu guardei. Eu acho que eu não sei onde está o guardanapo, deve estar em algum canto da coisa, mas o João Egídio falava para mim: não leva a menina para sua casa, você vai sofrer. Eu sofri, mas eu levava a menina para minha casa, levava mesmo, porque todo mundo lá gostava, lá meu pai, minha mãe, era muito legal. Os meus sobrinhos já sabiam, quando a gente ia passear, levava. Enfim, essa menina, quando eu tive a chance de estudar doença óssea, ela foi uma motivação para mim muito grande. Chamava Sônia. De certa forma, inspirou você nesse sentido de prosseguir pela doença óssea, né? Ficou na minha cabeça, não é possível Sim. gente não consiga, né? Não consiga melhorar essa complicação óssea. Mas eu vejo muitas Sônias até hoje, infelizmente. Sim. E eu até Infelizmente. ia perguntar isso para você, doutora Wanda, que a senhora acabou, logicamente, sentindo essa necessidade de transpor, né, de buscar mais conhecimento em relação à doença óssea, enfim, buscar romper essa barreira. E a senhora acabou indo para a França, né, lá para o Hospital Necker, lá para fazer um período de aperfeiçoamento. Como é que foi essa vivência lá na França? Como é que ela contribuiu depois para a tua formação e até mesmo para a tua trajetória na sequência, na pesquisa? Como é que representou esse período para a senhora? Isso foi um período maravilhoso.
Eu sempre falo que foi um dos melhores anos da minha vida. Eu sempre acho que vão vir mais anos bons, e vieram muitos anos bons, mas aqueles meus 3 anos da França, 3 anos e 4 meses, foram completamente. Era muito diferente. Era muito diferente. Você tinha assim, a pesquisa era padronizada, você tinha um projeto, você tinha um protocolo, você colocava ele para funcionar. Na verdade, eu fui para a França, eu queria fazer transplante, mas, assim, aquelas coisas de falta de comunicação, quando eu cheguei, fui falar com o chefe lá, que era o patrão, né, do hospital, que era Uhum, o Roger. Ele falou, mas já tem um brasileiro que está vindo, que era o Henrique Campos, que é um grande amigo lá de Fortaleza. Aí eu falei assim, aí começou uma desgraça de mandar eu para, assim, passar na enfermaria, passar na UTI, passar e eu, na diálise, e eu pensava com meus botão, pô, eu acabei de fazer residência, né? O que que eu estou fazendo? O que que eu vou? Eu estava pensando em voltar embora. Sempre conto essa história, os meninos já conhecem, vou contar de novo. Eu estava um uhum, dia na biblioteca, muito da desanimada da vida, e uma pessoa olhou para mim e falou assim: Ah, você é do Brasil? E nessa hora, sabe quando mulher para dar para chorar? Chora, né? Então começou a escorrer um banho de lágrima ali, e o cara percebeu que eu não estava legal. Ele se apresentou e assim saiu, só pegou ele tinha uma cadernetinha, o carnê dos franceses, e marcou um rendezvous comigo para o dia seguinte na sala dele. Então, meio-dia e pouco era para eu estar na sala dele. Daí ele falou para mim por que que eu estava assim, eu expliquei que eu não estava contente. Aí ele virou para mim e falou assim: Eu acabei de voltar do Brasil. Ele tinha sido convidado para passar no Rio de Janeiro, porque tinha um colega, um nefrologista do Rio, passou com ele no Nequer e convidou. E ele foi, e ele disse que nunca viu tanta doença óssea e tanta complicação óssea no Brasil, muito importantes. E por que que eu não estudava isso? Aí eu fiquei pensando assim, eu gostava a menina me lembrava, mas assim, puxa vida, do transplante eu vou para o osso, né? Eu vou para essas complicações. Aí ele disse para mim o seguinte, olha, tem uma mulher aqui que fica no Anfamalad, que é uma pediatra, e ela faz a parte de estomorfometria óssea. Vamos conversar com ela, se ela não ensina você a fazer isso. Aí a gente foi, essa Júlia, isso aí devia ser outubro, a Júlia marcou que só poderia a partir de janeiro seguinte. uhum, E daí o Druck, essa pessoa maravilhosa, essa pessoa a quem eu devo muito mesmo, que é o Tilman Druck, que é um nefrologista, na verdade ele é um alemão, ele imigrou para a França e era médico do Hospital Necker, e uhum, aí ele começou, até janeiro, ele virou para mim e falou assim, você não queria fazer umas revisão de prontuário, me deu lá um serviço, me deu um mês, eu acabei numa semana. Eu não tinha o que fazer, aí eu fui lá para o negócio e fiz. E fiz as tabelas, tudo, mostrei para ele ficou muito entusiasmado. Daí começou assim, daí eu comecei com a Júlia, também em janeiro, aí começou a técnica da biópsia óssea, e comecei a fazer projeto experimental com o Druck, e aí a gente, assim, nos 3 anos e meio que eu fiquei, acho que a gente fez uns 8 ou 9 papers, e aí pronto, foi desse jeito que a coisa aconteceu. Eu sempre acho que é muita sorte mesmo, porque, sabe, você está lá parada dentro de uma biblioteca, muito para baixo, e o homem fala com você, você chora, e o cara enfrentou as lágrimas e tudo, né? uhum. E foi isso. Foi assim. Puxa, França foi ótima. A França foi ótima em puxa, todos os sentidos. puxa vida. Nossa conversa está muito boa, doutora Wanda, muito inspiradora. Eu vou passar agora a palavra para o meu amigo, mentor aqui do Museu da Nefrologia, doutor Edson, né? Também um grande exemplo de médico que a gente tem também, e acho que um dia especial também para ele também, que é um grande lutador aí da nossa especialidade e principalmente da creatina. Doutor Edson, agora, se o senhor puder fazer algumas perguntas para a doutora Wanda, será uma grande honra. Vamos lá, doutor Edson. Para mim também é uma honra tremenda, né, estar diante do triunvirato da doença mineral óssea do Brasil, né, e a Wanda é uma unanimidade, tem até um prêmio, né, com o nome dela, e eu estava aqui, a Wanda
Você vê que nós começamos a falar de osso agora, né? Aí a Ana contou a história dela, ela é exatamente a minha contemporânea, que eu me formei em 77. Tudo que ela falou, né, eu vivi exatamente como ela contou. E a minha pergunta era justamente como é que houve esse link, né, para você sair da nefrologia clínica e ir para a doença óssea, você acabou de falar. E aí eu estou aqui com meus livros, né? Tanto a Atualidades de Nefrologia 1 e a Atualidades de Nefrologia 2. E no Atualidades de Nefrologia 1, você e o Aloysio já fizeram um capítulo chamado, com o nome antigo, Osteodistrofia Renal. Né? O Aloysio era pós-graduando, né? E você ainda não era a famosa Vandinha do osso, né? Como todo mundo conhece. Então, eu quero saber exatamente agora como a hora corre, né? O Rodrigo acabou de chegar e eu quero ouvir o Luiz também falar. Quando você voltou da França, você já foi de cabeça no osso, é verdade? Aqui você começou vamos dizer, ensinar, a fazer e ensinar a doença óssea para a nefrologia do Brasil, é isso? Isso. Foi assim, eu teve um EDTA em Londres, eu encontrei o Sérgio Darby. Aí o Sérgio Darby virou para mim e falou assim, essas coisas que você aprendeu, você vai ter que ensinar para alguém lá da Unifesp. Ah, tá bom. Por que que não ensinar? E daí, isso daí, de repente, quem aparece lá para aprender? O Aloysio. Então, eu estava assim, quando eu cheguei, imagina, foi uma sorte na vida. Na faculdade tinha um micrótomo de impacto para cortar osso. Isso era uma maravilha, porque ia ser um inferno eu conseguir esse equipamento. Tinha tudo, tinha um microscópio Zeiss, que era qualquer coisa, que só faltava astronômica, só faltava falar. O negócio foi começar a achar todos aqueles produtos que a gente precisa, porque você sabe que o osso ele é incluído em plástico, no metacrilato, né? E aí a gente tinha que achar esses benditos desses produtos. Então, vai para lá, vem para cá. E aí eu tinha uma obrigação na minha cabeça, as coisas de você, eu acho que quando eu tenho que ensinar, eu tenho que ensinar. E aí eu tinha o Aloysio para ensinar. Como é que eu podia roer a corda? Não dava para ficar chorando, né? Então, a gente conseguiu o metacrilato da indústria, os produtos que a gente começou a usar eram da indústria mesmo, não era nada de laboratório tipo Merck, não era, era da indústria. E a gente começou a fazer os bloquinhos e a gente não conseguia tirar o plástico, não conseguia. Então, ia fazer coloração, ficava horrível. Aí o Aloysio quebra-cabeça, por muita sorte, você vê como a vida é cheia de sortes, né? O Aloysio tinha um cunhado que era engenheiro químico. Aí o cara virou e falou assim, para tirar metacrilato, você põe no metacrilato. Maravilha, acabou o nosso problema. Então, a gente pegava a lâmina, depois que fazia, colocava no metacrilato, tirava todo o plástico, coloria e ficava lindo. E aí ia para o microscópio. Primeiro dia que a gente conseguiu fazer isso, né, Lu? A gente desceu, porque naquele tempo ainda podia beber na faculdade. Hoje, você beber, você vai para o inferno. Ninguém pode beber nada lá. Então, a gente desceu lá embaixo, que tinha o caoque, e a gente tomou uma cerveja, porque aquilo merecia tomar uma cerveja. Aí, um tempo depois, o Aloysio me abandonou, ou seja, ele voltou para a Unifesp, ficou lá na Unifesp e começou a saga dele na Unifesp. Mas nós fizemos com isso tudo, com esse sofrimento inicial, com esse conhecimento, com a pessoa que é o Aloysio, que é qualquer coisa, assim, tem um ser humano bom nessa terra, é esse homem. Então, a gente manteve uma amizade, mantém até hoje, graças a Deus, e aí ele começou a tocar a vida dele na Unifesp, eu continuei na minha, mas a gente sempre tentou fazer tudo junto, tudo colaborando, tudo, sabe? Porque é muito melhor quando é assim. Esse negócio de falar, eu sou USP, você é Unifesp, a gente não se fala, não sei o que, isso não tem conversa com nós. A gente nunca deu bola para isso e nunca competiu nem nada. Depois trabalhou junto e trabalha até hoje. Obrigado, estou satisfeito. Vai, Renê, passa a bola. Vamos lá. Então, doutora Edson, se não tiver mais perguntas, eu vou passar para o dileto amigo da doutora Wanda, Eu doutora tenho Luísio, várias, né? mas tem que dar chance para todo mundo falar. Com certeza. E o doutor Aloysio, ele tem muita história com a doutora Wanda. Eu queria passar a palavra para o doutor Aloysio para que ele pudesse
Bater um papinho. Bom, é uma emoção, uma honra extremamente grande estar aqui, ser convidado para essa entrevista, que eu acho que eu tenho obrigação, que tinha obrigação de ser convidado para estar aqui hoje, Isso aí. né? E já pelo pouco da nossa história que você já citou aí, e eu fico assim, realmente impactado de em meia hora saber tanta coisa da Wanda que eu achei que soubesse, né? E eu não sabia, tanta coisa que você nunca, não, acho que você não teve tempo de me contar, porque a gente conversa muito, né? A gente conversa quase todo dia, sei lá, mas acho que não dá tempo de você me contar tanta coisa. Sua história é muito longa, né? E hoje eu fiz uma retrospectiva e lembrei que está fazendo 40 anos que a gente se conhece. A gente se Tudo isso, conheceu em 1985. nossa senhora. Essa ida aí na faculdade para te conhecer, que eu chamei ela de doutora Wanda, ela falou, Wanda, eu já entendi, né? E, e aí foi isso um pouco que você contou, né? Você foi, assim, é uma honra, um orgulho para mim muito grande ter sido seu primeiro aluno. E aqui você levou pelas mãos até o microscópio, né? E me fez viajar, me apaixonar por esse tal de tecido ósseo. E sou um apaixonado até hoje por isso, né? E naquela época tudo não passava de uma técnica, né, para mensurar as estruturas do osso. Era basicamente isso. Eu falei, nossa, eu vou estudar como é que se faz um exame, né? A gente não falava muito de distúrbio mineral e ósseo, mesmo que não existisse o termo, né? A gente não falava muito disso. A preocupação nossa era aprender a ossodistrofia renal, né, que era a técnica de histomorfometria óssea, e dar um diagnóstico, dar diagnóstico, e não parava de chegar a biópsia. Nós estávamos em plena epidemia de alumínio naquela época. E hoje, parando para ver, hoje tem um prêmio com seu nome, você tem um livro recentemente editado, você ajudou a criar esse departamento de DMO-DRC, da Sociedade Brasileira de Nefrologia. E de lá para cá, minha pergunta é assim, o que impactou sua visão no estudo da ossodistrofia renal? Eu falo aqui do ponto de vista histológico. Onde é que foi a guinada, se houve alguma? Ou você acha que é a mesma coisa desde então, e é assim mesmo que é o tecido ósseo? Não, nossa, mudou muito, né? Você explicou muito bem. A gente olhava e via um baita do hiperpara. Um baita do hiperpara. Um problema nosso. Nós passamos muito tempo, às vezes essas coisas me deixam meio chateadas. A gente passou muito tempo intoxicada por alumínio. Eu acho que o alumínio impediu que a gente prosseguisse mais, entende? A gente simplesmente olhava, um baita de hiperpara, fazia coloração para alumínio, estava lá. Então, o colega perguntava, o que fazer? Tira o alumínio primeiro, faz o que depois? Eu acho que uma outra coisa que não foi legal foi a gente não ter muito retorno daquelas biópsias, ter o retorno do colega, para que serviu? Foi útil para você? Foi útil para o doente? Ficava muito pontual. Infelizmente, eu acho que a gente não protocolou de cara o que hoje a gente faria, né? A demanda era tão grande que você também não tinha muito tempo para ficar pouco você seguia a literatura, aquele inferno de sempre do PTH, que PTH tal, PTH tal. Quando aparecia um, virava aquele nome, não, agora veio a solução. Que solução? Nada. Até hoje a gente tem esse enrosco com esse PTH. A gente Não, fazia tudo, né? A gente era técnico, a gente cortava, a gente incluía, a gente tudo, fazia montava tudo. lâmina, corava Eu e dava digo, o diagnóstico e eu fazia biópsia. chegava de manhã, varria a sala, pegava, trocava os banhos, daí você fazia o bloco, cortava o bloco, coloria, ia para o microscópio e dava o diagnóstico. E aí, eu acho que a gente, assim, infelizmente, passou um tempo muito grande nessa coisa de apagar uma fogueira, sabe? De apagar a fogueira. E talvez a gente tenha perdido
o time de modificar alguma coisa. A gente lutava muito com essa bendita dessa dosagem de alumínio. Como é que pode até hoje o país ter vivido o que viveu e nós não ter um lugar decente para dosar alumínio no sangue dos doentes? A gente até hoje era uma coisa. Então, foi muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Muita coisa. A gente, por exemplo, assim, chegou, tinha aqueles equipamentos, graças a Deus. Você voltou para a Unifesp, graças a Deus, ganhou um micrótomo, não é? Que veio do CNPq, você também ganhou um microscópio, e nós ficamos nessa. Para mim, a gente perdeu muito tempo nisso. Não perdeu tempo no sentido de que a gente ajudou muito o doente. Espero que tenha ajudado, porque eu falo para você, o retorno, a gente não foi muito, não dava para ir. De voltar, eu ter dinheiro, projeto FAPESP, foram 10 anos. Né? Você lembra que eu ganhei 2 projetos FAPESP de cara, foi em 96, eu voltei em 85. Tá? Então, era assim, não dava, não dava. Eu acho que depois a gente começou a estudar realmente o osso. De cara, a gente fazia diagnóstico e mandava para frente, mandava diagnóstico e mandava para frente. Mas, assim, a entender, a procurar a fisiopatologia das coisas, a aplicar, aí demorou, demorou. Aí depois teve aquele período em que a gente também fez bastante coisa com trabalho experimental, que eu acho que foi um marco, né? Aqueles trabalhos com a Kátia, foram realmente muito interessantes. E aí eu acho que aí, mas assim, de cara a gente apagava fogo. E a gente era bem histologista, Uhum. ponto, não é? Você não acha que foi mais ou menos Sim, assim? sim, concordo Foi com você. aí, né? Mas aos poucos eu fui me animando pela doença óssea em si, né? Eu acho que ela também foi crescendo, né? No sentido de sair um pouco da histologia, a gente foi conhecendo melhor a fisiopatologia e tudo foi crescendo paralelamente, né? Eu tenho mais umas perguntinhas aqui. Eu acho assim que os alunos que te vêm atendendo no ambulatório, percebem rapidamente que além da sua competitividade como médica, sua competência como médica, melhor falando, além disso, o seu carinho, acolhimento, generosidade, até certo envolvimento com as questões sociais do paciente ficam evidentes. O lado humano do médico se aprende no banco da faculdade ou no berço? No berço. No berço. Isso aí você não vai aprender na faculdade, isso aí está dentro de você. Eu tenho alma de assistente social, todo mundo sabe disso, eu tenho, não dá, para mim não dá. Para o doente está lá na minha frente, eu estou. Isso daí vem da vida, gente. Se eu estou contando os casos dos pacientes de hanseníase, você acredita que você às vezes chegava nesse hospital de hanseníase? Tinha um corpo esperando alguém para dar um atestado de óbito porque não tinha médico. Pode uma coisa dessa? Não é possível, né? Isso em 1980 e pouco. Assim, às vezes esse hospital lembrava para mim aquele funcionário público típico, desgraçado, sabe? O médico que já entra de costa para ir embora mais rápido. Nunca aguentei isso na minha vida, nunca, nunca, nunca. Então, eu gosto muito do doente. O doente, para mim, é um desafio. Eu nunca gostei de UTI. Eu não gosto de UTI nem ver. Eu não gosto de doente que não fala. Não gosto. Aquele negócio de doente entubado, aquela coisa, eu nunca gostei. Eu sempre, se tivesse que assim ainda estar na linha de frente, era em pronto-socorro. Sempre eu gostei de pronto-socorro. Agora, UTI, estou fora. Então, eu gosto de doente que briga. Eu sou às vezes eu arrumo encrenca com o doente, eu brigo, falo. Às vezes eu escuto umas coisas boas. Eles falam assim para mim: a senhora briga, mas resolve. Isso eu acho que é um elogio. É um elogio grande mesmo. Consigo realmente. Eu olho para o doente, eu olho para o doente, e eu fui amansando. Eu era muito mais brava, eu era muito mais encrenqueira. Eu acho que hoje em dia eu sou mais mansa. Eu tento, né? Você vê que os cambalachos que a gente faz, eu pego o doente. Vamos falar, tá? Não vai ficar para sempre, né? Eu pego o doente do HC, eu mando para você, porque para fazer cirurgia lá tá mais rápido. A gente faz isso, a gente faz essas trocas mesmo,
é melhor o HC não escutar. Mas a gente faz essas coisas porque a gente tem um troço, resolver, né? É um sofrimento. Das complicações do renal crônico, a doença óssea é muito dolorida, ela tem muita manifestação clínica. Hipertenso, ou a menina ele tem um AVC ou alguma coisa, e pronto, infarta, mas assim, é muito lá embaixo. A mesma coisa das outras complicações, a anemia, ele está cansado, bom, mas doença óssea, se você tiver numa sala de diálise e alguém com doença óssea, você vai saber que ele está lá, entende? Estou vendo que, como entrevistador, eu sou um ótimo nefrologista, porque Mas o Luiz fez eu faço, excelente. eu faço a pergunta que eu já sei a resposta. Eu tinha certeza que ia dizer que era no berço. E Não, uma ele última tá. questão, uma última questão, que essa eu não sei a resposta, mas é uma curiosidade que me bateu aqui. Eu sei que você é uma assídua consumidora de literatura brasileira e francesa, verdade? É verdade, eu leio muito. Eu gostaria de saber quais livros influenciaram a tua carreira de pesquisadora e se existe algum momento inusitado no seu dia a dia em que mais ocorrem os seus insights, suas inspirações científicas. Antes era quando eu tomava banho. Eu chegava de manhã na faculdade e falava assim, enquanto eu estava tomando banho, e aí uma vez eu li em algum lugar que as pessoas pensam bastante coisa enquanto tomam banho. Eu parece que perdi esse negócio. Eu tomo banho agora e não acontece nada, não tenho mais. Mas eu tenho muita ideia quando eu estou no microscópio. Por isso que eu gosto de ficar quieta no microscópio, quando eu estou ali quieta sozinha, que não vem 200 pessoas buzinar na orelha, né? Aí eu gosto assim agora. Tem um livro que foi um marco, porque eu gosto assim é de literatura mesmo, né? Eu gosto de ler. Eu preciso ler para dormir. É o remédio que eu tomo para dormir é ler. Então eu leio de tudo. O que cair na rede é peixe. Eu não me lembro assim. Não, eu li coisas na França, por exemplo. Eu nunca tinha lido Victor Hugo. Eu aproveitei e li Victor Hugo, né? Então foi uma coisa assim muito chocante para mim, era muito interessante. É, as literaturas do Brasil, como eu li a vida toda, eu não tenho, eu juro para você que eu não tenho. Agora, ideias, eu tenho muita ideia no microscópio até hoje, eu fico pensando, e se a gente fizesse assim, se fizesse assado, se tivesse, assim, antes era tomando banho, agora é no microscópio. E para fechar, eu sei que você foge das mídias sociais, né? Quero nem saber desse troço, não. Você não é das Faz mídias bem. sociais. No entanto, você é uma unanimidade dentro da nefrologia. Não há aluno que esteja chegando agora que não conheça Wanda Georgette. Como é que é essa mágica? Eu não sei como é que é, porque simplesmente os caras vão passando por nós, passa pelo ambulatório, às vezes tem um aluno de pós-graduação, você vai conversar no congresso, eu gosto muito de conversar com todo mundo. Então é isso. Agora, eu não tenho a menor ideia de como fazer isso com mídia social. Eu não sei fazer, não vou aprender, não vou, pode desistir, porque eu não vou. O dia que eu soube que eu tinha um Instagram, que tinha umas pessoas me seguindo, eu já fiquei louca, porque eu falei assim, eu não quero que ninguém me siga, não é para ficar ninguém ali, eu não posto nada, não mostro nada. Eu tenho horror desse negócio. Você está comendo, você tira uma foto. Você está não sei o quê, você fala. Não, eu não tenho mídia social. Eu confundo Instagram com Facebook até hoje. E eu não estou nem aí e não quero saber. E se quiser, não, passou por mim, passou lá como residente, passou como aluno, passou como pós-graduando. A gente vai levando, vai conversando. Tem doente, é tão engraçado, tem colega que fala assim para mim, sabe, eu mandei uma mensagem para você e você respondeu rápido. Eu pergunto, por que será que ele pergunta uma coisa dessa? Por que eu não ia responder? Por que um colega pergunta alguma coisa e eu não ia responder? Eu ia responder, sabe? Você fala que eu sou conhecida, talvez, acho que sim, eu sou conhecida, mas sem mídia social.
Teus likes são presenciais. É isso aí. Obrigado, Wanda. Beijo. Valeu, Aloysio. Muito obrigado pela contribuição. Fantástico, fantástico, fantástico. Grande querido amigo, um irmão, para mim é um irmão. Ele é um irmão. A falta do meu irmão, muitas vezes ele é o ombro que eu vou lá chorar, contar as pitangas, pedir opinião. É um irmão que eu tenho. Fantástico. Muito obrigado pela contribuição, Luiz. E agora tenho a honra de passar também por um grande exemplo também da doença ósseo-mineral, uma pessoa também que é uma grande referência. Então, a aula que eu passo para os meus alunos da graduação de doença mineral óssea é a aula do Rodrigo, porque a aula do Rodrigo é tão... Tudo bem que o Rodrigo é suspeito, né? Porque tem o Aloysio, a Wanda aí como mestres, mas a aula do Rodrigo é maravilhosa para a gente passar para os alunos da graduação. Eu queria passar para o Rodrigo a palavra, para que o Rodrigo pudesse conversar um pouquinho também com a Wanda, trocar algumas ideias, né? The last but not the least, né? O Rodrigo vai dar a honra aí para nós aí de poder abrilhantar ainda mais essa entrevista que está muito boa, está fantástica. A gente não vê o tempo passar aqui. Sim, boa noite, Renê. Boa noite, Aloysio. Boa noite, Edson, Wanda. Nossa, é uma delícia. Eu poderia ficar aqui a noite inteira ouvindo vocês falarem. Eu estava quietinho aqui, curtindo cada pergunta e cada resposta da Wanda, né? Olha que coincidência, quis o acaso do destino que essa entrevista da Wanda, esse registro histórico, acontecesse hoje, 18 de outubro, Dia dos Médicos, né? Ela que é uma médica, médica dos médicos, médica dos pacientes, né? Um exemplo para a gente, né? E entrevistar a Wanda é um privilégio. O Aloysio refletiu há quanto tempo conhece a Wanda, né? 40 anos. Eu conheço a Wanda há 20, né? Mas eu tive um privilégio que acho que ninguém teve, que foi passar um mês com a Wanda na França, quando eu estava fazendo pós-doc, e ela foi passar um mês sabático, ficou no laboratório do Zé Maci, do tio Mandruc, com a gente, e foi maravilhoso, porque é, ela me ensinou cada coisa da cultura francesa, da comida, dos pães, dos vinhos, da forma do francês pensar, né? Então, ela é uma profunda conhecedora da cultura francesa, da simplicidade francesa e também da sofisticação daquele povo, né? E a Wanda, poxa, que é um privilégio eu perguntar alguma coisa para ela e ouvir as respostas, né? Porque a Wanda, como eu posso dizer, ela está passando pelo mundo sem dizer não. Ela está colocando toda a capacidade do corpo dela, da mente dela a serviço dos pacientes, da ciência, dos amigos, dos alunos. E qualquer pessoa que passa perto dela é uma interação que sai uma energia boa, né? E a Wanda, ela exerce uma medicina que encanta, aquela medicina que está no imaginário de muitos de nós, desde o início dos estudos médicos. Então, ela manteve isso, só que ela manteve, puxa, décadas, né? Então, eu diria que ela exerce uma medicina que é um exercício sincero da medicina. Ela mantém aquela postura sensata, equilibrada em relação aos modismos, às pressões da prática médica, da pesquisa científica. E é uma luz, né? Sempre aquela luz forte, constante, inspiradora, né? Aquela capacidade ímpar da Wanda de escutar, aquela grande sensibilidade humana. Então, é um exemplo para o médico, para o nefrologista. Muito obrigado, viu, Wanda, por tudo que você fez por mim e é uma alegria. Bom, eu tenho três perguntas, tá, Renan, para a Wanda. Wanda, Pouco muitos chorando, cientistas... né? Oi? Daqui a pouco eu estou chorando aqui. Aí você é meu amigo. Só escolher amigo aqui, né? Bom, olha, Wanda, os colegas exploraram muito bem essa parte acadêmica, profissional, e eu já sabia que eles iam por esse lado, é natural, né? E eu sabia que eu iria ficar por último. Então, eu vou por um outro lado,
que acho que a gente já conversou muito, mas muita coisa eu não consegui te perguntar. Então, eu vou perguntar três coisas hoje para você que eu nunca perguntei. Muitos cientistas têm uma visão biológica, física, química, molecular estrita da vida. Tudo é um fenômeno explicado por leis que a gente conhece ou que ainda não conhece. Então, eu conheci muita gente interessante, cientista, que é ateu. É ateu, né? Ele acha que tem uma explicação para a vida, né? Você acredita que a vida continua de alguma forma após a morte do nosso corpo somático? Vixe, Madonna, essa daí é. Olha, eu gostaria de acreditar. Eu gostaria muito de acreditar, mas eu não acredito. Eu não acredito. Assim, já perguntei, desperguntei. Tem horas que eu acredito, tem horas que não. O que que tinha um dia desses uma coisa no jornal dizendo que não, que eles vão conseguir provar que existe vida depois da morte? Bom, eu não sei como eles vão fazer, mas eu particularmente assim acho que não, não, eu não acredito. Certo, certo. Bom, você deu exemplos muito significativos de pessoas incríveis que você conheceu ao longo da sua vida, colegas nefrologistas, médicos na França, na USP, na Santa Casa, né? Se você pudesse voltar no tempo e se você pudesse reencontrar algum colega médico que já partiu, com quem que você gostaria de conversar e sobre o que que você falaria? Olha, assim, puxa vida, tanta gente boa, né, que foi-se embora. O Emil Sabaga, eu ia falar para ele assim, não seja assim tão duro com o doente, porque ele era durão, né? Nossa Senhora, você lembra aquelas visitas eram terríveis. Naquelas visitas o velho não tinha que chorar, era difícil. Eu não chorava porque era teimosa, mas depois que acabava a visita, às vezes eu ia chorar. Eu falaria para ele assim, falava assim, nossa, homem, você é tão capaz, tão brilhante, tão tudo. Podia não fazer a gente chorar, né? Melhor. Emil, eu falaria isso. Para quem mais que passou pela vida e que foi, sei lá, o Israel, o doutor Israel, era aquela pessoa muito rígida, né? Muito rígida, uma cultura médica, meu Deus do céu, aquelas coisas que você acha que nunca vai alcançar, né? E não alcancei mesmo. Eu acho que você, sei, para o meu irmão que foi-se embora muito cedo, né? Eu perdi meu irmão em 50 dias. Eu acho que eu até me arrependo de não ter falado mais com ele, de não ter. A gente conversava muito, falava assim praticamente toda semana, porque tinha os meninos, né? A gente conversava bastante. Mas será que eu conversei o suficiente com meu irmão? Eu gostaria muito, ele era um bom médico, talvez eu gostaria de ter tido mais tempo. O final da vida dele foi muito sofrido, muito, 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 né? A gente não aguenta nem lembrar disso. Que outros colegas? Doutor Jabur, da Santa Casa. Eu iria falar, doutor Jabur, oh, doutor Jabur, por favor, moderniza um pouco mais a Santa Casa. Deixa, deixa as coisas assim fluírem mais, apesar de ser uma tão boa pessoa, ele era ótimo, né? Ele era assim, um bom papo, Sim, dançava sim, bem, lembra dele nos congressos, aqueles tempos sim, de congresso que se dançava, né? é Hoje, verdade, então, o doutor é já verdade. a mulher dele, aqueles negócios do braço longo, assim, saía dançando. Ele tinha uma personalidade, digamos, muito, muito centrada no culto à personalidade. Talvez se ele tivesse aberto um pouco mais a, a especialidade, certo? Deixar as outras pessoas. Não sei se eu teria mais alguém para conversar. Certo.
Já Ô, Wanda, olha, você tem, assim, muitos trabalhos importantes publicados em revistas nacionais, internacionais, capítulos de livro, é uma produção muito consistente, muito densa. Mas qual que é a contribuição que você acha que foi mais significativa ou que você tem mais carinho, que você fala, puxa, isso aqui é simples, mas é tão bonito, ou é complexo, é lindo isso aqui. Qual é o trabalho que você tem mais carinho que você já fez? é que eu acho que ele, não sei se ele contribuiu, porque ele, quando foi publicado, ele já estava ultrapassando, porque o alumínio já estava, né? Mas eu acho que o meu trabalho, o meu doutorado, o trabalho que eu publiquei numa revista que é o NDT, que nem é, o Kidney International, não sei o quê, mas eu gosto de olhar para esse meu trabalho até hoje, porque foi tanta coisa. Imagina você ter 100 biópsias, que você começou com 100 biópsias, aquelas biópsias eu biopsiei uma por uma. Eu andava por São Paulo com aqueles trocáteres, ia para os centros de diálise e biopsiava, trazia de volta ali tinha tantas outras coisas, tantas nuances que eu não percebi, que eu só perceberia depois. Tinha um bando de doente que não respondia ao tratamento, e eu achava que o tratamento era perfeito, tinha que ser perfeito, o doente era um desafio, não era perfeito, não sumia o alumínio, e aí a gente ainda por cima não conseguia, não percebia. Mas até hoje eu olho para o meu trabalho de doutorado, que foi, inclusive, o único trabalho com biópsia que usou dose baixa de desferal. A partir dali, todo mundo usou dose baixa de desferal. O tempo pode ser, não foi o suficiente, é um tempo curto. Hoje, a gente sabendo das coisas, sabe que o tempo é muito maior que isso. Mas é um Uhum. trabalho que eu lembro dele, porque foi difícil, foi tudo. Certo, Outras coisas, certo, teve tanta coisa que a gente fez, né? Mas esse meu trabalho eu gosto dele. Até hoje eu gosto. certo. Tá certo. Bom, a última pergunta, Wanda. Acho que todo mundo gostaria de ouvir de você uma mensagem para a gente, para as novas gerações de nefrologistas e pesquisadores que estão chegando. O que que você gostaria de falar para inspirar esse povo ou para motivar, né, para que continue o belo exemplo que você, que o Aloysio, que o Edson dão para a gente, né? Você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar, fazer sua voz ecoar? Sei lá, gente, eu acho que é o seguinte, segue o teu sonho, não é? Luta por aquilo que você acredita, é, batalha em cima daquilo, não dá muita bola, não dá muita bola, assim, se aquilo está no topo do conhecimento ou não, mas se você conseguir contribuir, que até sem tanta biologia molecular ou sem tanta, vai em cima do teu sonho, e luta por ele, vai em cima, se tenta conseguir projetos, porque não tem como fazer um projeto sem você ter financiamento. E por muita sorte, é São Paulo que tem essa chance, porque o restante do Brasil é uma calamidade. As FATs dos outros lugares são muito mais. Então a gente tem condição. Então eu sempre falo assim, é, por exemplo, uma pessoa que está fora do Brasil, que está voltando, já tente voltar, tente um jovem pesquisador. Foi mais ou menos o teu caminho. Você conseguiu um jovem pesquisador, e com o jovem pesquisador você está indo e está conseguindo. Eu acho que você é um bom exemplo. Você está lutando por aquilo que você acredita. E é isso. A gente só consegue fazer alguma coisa se batalhar muito, se lutar por aquilo que acredita. Então, a molecada tem que ser por aí, né? Não tem muito. Não dá muita bola para chefe também, não. Não dá muita bola, porque chefe só atrapalha às vezes, né? Luta, batalha, tem as ideias, vai atrás do financiamento, faça as coisas e acontece. Aí, não sei mais o que falar. Obrigado, Wanda. Devolvo a palavra para o Renê. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Rodrigo, aí você ter feito essa última pergunta e a resposta da Wanda não poderia ser mais perfeita. É absolutamente inspirador. Acho que foi uma entrevista que a gente não viu a hora passar. O Edson, a Luiz e o Rodrigo vão concordar aqui comigo. Todas Vai dar as... mais uma chance para a gente falar, não? Despedir, não? Lógico, Tá bom. lógico. Não, você já está Com se certeza. despedindo, eu não quero terminar a entrevista sem falar alguma coisa aqui para a Wanda. Se Obrigada. você me der a oportunidade, Não, desculpa você interromper. fique à vontade. A gente só está fazendo a passagem aqui para. Tá? Posso Mas falar fique à agora? vontade. Tá. Claro. Então, antes de começar, nós combinamos de ser por volta de uma hora e pouco, né? Isso. E eu não podia deixar passar um agradecimento assim comovente, né, que eu tenho em relação à Wanda, porque todos sabem da minha luta pela popularização da creatinina, né? E tem uma frase que diz assim, né? Se eu cheguei onde eu cheguei é porque eu me apoiei em ombros de gigantes, né? E a Wanda, para mim, a primeira vez que eu vi ela me apoiar, né? E dizer que eu estava certo daquilo que eu estava lutando, aquilo para mim, Wanda, foi uma força que você não imagina, né? Por a força que você me deu para eu continuar lutando por isso. Então, eu queria te agradecer profundamente, né? Dizer que as pessoas que convivem com você têm uma sorte tremenda, né, Luísio? E agora o Rodrigo, né? A tua família tem uma sorte tremenda, os teus pacientes têm uma sorte tremenda, todos os alunos têm uma sorte tremenda. Você é um poço, né, de humanidade, de bem, de bem-aventurança, né, de uma pessoa que só passa coisas boas para a gente. E quando eu te vi, né, nós fomos no congresso de veterinária, de nefrologia veterinária lá em Minas, né? Quando eu entrei, quem que estava sentado lá na mesa? Né? A Wanda estava sentada na mesa de nefrologia veterinária. Não é à toa que ela estava sentada lá, né? Quer dizer, ela ultrapassou os limites da medicina da França e foi até a nefrologia veterinária. Então, eu queria deixar aqui o meu agradecimento a você, Manoel, ao Aloysio e ao Rodrigo, mas principalmente a você, né, que é entrevistada, e que essa palavra é uma palavra comum, né, mas não tem outra melhor. É um privilégio para nós estar aqui diante de você, com toda essa sua capacidade, essa sua maneira de falar. Eu adorei estar aqui presente hoje. Obrigado por tudo, Ana. Eu que só tenho a agradecer, né, gente? A dona minha foi, sei lá, foi uma rasgação de seda, né? Impressionante. Eu acho que podia ter posto algum inimigo aí para poder Não testar um pouco. existe, não existe. Muito triste, sim. Mas olha, foi muito, muito simpático. Muito obrigado mesmo. Foi muito ótimo. Obrigado. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Wanda, por você ter aceito esse convite e deixado esse registro que vai ficar para as próximas gerações da nefrologia brasileira. Você é uma inspiração, o teu nome já está eternizado no prêmio, né? E a gente sabe que vão vir novas bandas Georgettes por aí, né? Eu espero. Não tem, não, Melhores, melhores. não tenho dúvida que teremos novas bandas. Aliás, eu posso dizer que eu tenho a Larissa aqui, que é minha aluna aqui da Liga, e ela faz, né, tem a questão do XLH, e a inspiração dela é a Wanda. Né? Então, eu tenho uma aluna minha que a inspiração dela é a Wanda, então, e ela quer seguir pelo caminho da Wanda. Então, não tenho dúvida que teremos dezenas, centenas, milhares de Wandas Georgettes por aí, inspirados por esse. E não precisa de rede social, né? Basta o exemplo. A palavra convence, o exemplo arrasta. Eu acho que o exemplo da Wanda é muito poderoso. Não tem, essa entrevista representa isso, o poder do exemplo que a Wanda transmite para a gente. Obrigado. Obrigado. Então, pessoal, alguém mais quer fazer alguma pergunta, quer fazer algum comentário? Se não quiserem, a gente encerra a nossa entrevista. Agradece mais uma vez a doutora Wanda, né, por Muito disponibilizar esse obrigado. tempo, principalmente, como o Rodrigo bem falou, não tinha dia melhor para fazer essa entrevista que o dia do médico. Foi Isso daí eu fico maravilhoso, feliz, muito feliz de ser no Dia do Médico. maravilhoso.